Bom dia, queridos irmãos. Meus irmãos, abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus. Vamos para o capítulo 13. Mantenham suas Bíblias abertas em Mateus capítulo 13, irmãos. Quando vocês estavam vindo aqui para a igreja, alguém encontrou alguma coisa preciosa, de grande valor? Às vezes a gente acaba encontrando coisas por aí, não é? Existem histórias interessantes de pessoas que estavam nos seus afazeres normais, no seu cotidiano, e passando por algum lugar, encontram uma coisa muito preciosa, uma coisa que mudaria completamente sua vida. E tudo que ele tem, tudo que ele almejava, é ofuscado, não tem mais valor por causa daquilo que ele encontrou, que é maior do que tudo. Algumas pessoas encontram tesouros, riquezas, coisas realmente valiosas neste mundo, e aquilo se torna o centro da sua vida, é a coisa mais importante, tudo mais perde o sentido. Se ele trabalha, o seu trabalho não tem mais sentido para ele, não precisa mais, não tem mais aquela obrigação. Se ele tem amigos ou participa de um clube, de alguma coisa, aquilo também é ofuscado, porque o que ele acaba de encontrar é maior do que tudo. Na perspectiva dele, é a coisa mais importante, é o centro da sua vida, toda a atenção está voltada para aquilo, é o que ele mais deseja, o que ele mais ama, o que ele mais guarda, o que ele mais cuida, passa a ser o centro de tudo. Vocês já encontraram alguma coisa assim? Nas suas andanças, nas suas vidas? Alguém já encontrou uma mala de dinheiro, um tesouro, alguma coisa bem preciosa? Certa vez eu fui para a casa do avô da minha esposa, estávamos até falando sobre isso ontem aqui com alguns irmãos, e eu fui para a casa dela, ficava ali no interior da cidade de Luzilândia, às margens do rio Parnaíba, um lugar bem paradisíaco mesmo, muito bonito lá. E fui eu, ela e os irmãos dela, e os pais dela. E ficamos ali alguns dias, uns 4 dias mais ou menos, e os irmãos dela haviam juntado um monte de sacola com moedas velhas, antigas, e fazia tempo que eles iam juntando moedas de todo tipo que eles encontravam, que não tinham mais valor, ali não era mais a moeda da nossa economia naqueles dias, e eles então haviam planejado, já há muito tempo, de juntar essas moedas para, quando tivessem oportunidade, levar para a casa do avô. Lá era um terreno muito grande, e enterrar essas moedas lá, num baú que eles fizeram, um baú bonito, madeira e ferro. E eu soube desse plano quando eu estava lá. E eu falei, eu vou com vocês enterrar essas moedas aí. E aí nós, num desses dias, partimos, né, pela mata. Eles conheciam lá a região e fomos subindo, descendo o morro, atravessando uma lagoa, e encontramos um local debaixo de uma árvore grande que havia. E eles então começaram a cavar, 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 colocaram lá o baú com as moedas, colocaram lá uma espécie de carta, um bilhete, né, explicando a data que haviam enterrado aquilo ali e tudo tal. Aí disseram, daqui a alguns anos a gente vai voltar aqui, se Deus permitir, e vamos desenterrar
Ou então alguém vai encontrar um dia esse negócio aqui e vamos ver o que vai dar nisso. E ficou lá enterrado. Esse baú de tesouros, né? De moedas antigas. Às vezes acontece exatamente isso. O Senhor Jesus, ele conta uma parábola aqui em Mateus 13. Vamos para o verso 44 até o 46. São duas parábolas do Senhor aqui, mas que trazem as duas a mesma ideia. O Senhor Jesus Cristo conta duas parábolas para transmitir o mesmo ensinamento ali aos seus discípulos. O texto diz assim: novamente, o reino do céu é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. E por causa da sua alegria, ele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Novamente, o reino do céu é semelhante a um homem negociante, que busca boas pérolas, e tendo encontrado uma pérola de grande preço, foi e vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Até aqui. Vamos mais uma vez orar. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra que agora temos a oportunidade de ler, meditar e pensar sobre ela. Nós te pedimos, nosso Deus, que o Espírito Santo agora mesmo nos ajude a compreender, Senhor Deus, as grandes coisas que o Senhor nos ensina aqui. Nós te pedimos, Senhor Deus, que as nossas mentes e nossos corações estejam agora cativos à Tua palavra, Senhor. Estejam absorvendo pelo poder do alto tudo aquilo, Senhor Deus, que é bom para a nossa alma, tudo aquilo que é precioso para nós e que é o ensinamento do Senhor. Seja conosco, nosso Deus. Nos ajude com a Tua palavra a entender, Senhor Deus, as coisas reveladas. Nos dá do Teu Espírito Santo, Senhor Deus, para nos capacitar, para inculcar essas coisas em cada um de nós. Fale ao coração de nossas criancinhas, Senhor, para que elas também entendam a grandeza de Deus, o poder de Deus, e se rendam diante da revelação da Tua palavra. Ó Senhor Deus, tome em Tuas mãos, Pai, nossas vidas, esta igreja, Senhor, e opere nela, Senhor Deus, para que ela cresça, para que ela se fortaleça, para que ela cada vez mais busque e se alegre diante da Tua face. Dai-nos essa manhã, Senhor Deus, da Tua palavra, o rico entendimento da Tua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então temos aqui duas parábolas do nosso Senhor Jesus. Este capítulo do Evangelho de Mateus é um capítulo onde o Senhor Jesus começa a contar muitas parábolas. Se você observar o começo do capítulo 13, logo nos primeiros versos, o Senhor vai nos dar a parábola do semeador. Depois ele começa a contar várias parábolas em diante. Ele explica a parábola do semeador aos seus discípulos. Depois ele conta a parábola das ervas daninhas. E ele segue contando a parábola do grão de mostarda, depois a parábola do fermento. Ele conta a parábola das ervas, conta a parábola da pérola de grande valor e do tesouro escondido no campo. Ele depois segue contando mais parábolas. Ele vai falar sobre a parábola das redes. E então, é um capítulo que traz muitos ensinamentos do Senhor Jesus por meio de parábolas, por meio de histórias que o Senhor contava para ilustrar ou para destacar coisas muito importantes relacionadas ao Evangelho. Eram certamente tesouros daqueles dias e são tesouros para nós hoje, tesouros para o nosso tempo. Nós vamos nos debruçar nessas duas parábolas bem pequenas que o Senhor Jesus apresenta aqui. Bom, eu comecei esse sermão com uma introdução para mostrar a vocês que alguns tesouros, irmãos, eles acabam de fato ofuscando todas as outras coisas, todos os outros bens, valores que nós temos.
há coisas que realmente são muito mais importantes do que outras. Se nós fizéssemos uma lista das coisas importantes para nós, certamente nós iríamos colocar alguns bens materiais, você talvez colocasse sua casa, há muitas discussões sobre casa, as pessoas dizem, a casa é o lugar, é a coisa mais importante da nossa vida, nós passamos a metade da nossa vida dentro de nossas casas. Nós gastamos muito do nosso tempo dentro dos nossos lares, então a nossa casa tem que ser uma casa cuidada, uma casa confortável, uma casa boa, porque é o lugar que nós mais ficamos durante a nossa vida inteira. Outros dizem que é o seu carro, trabalham no carro, então o carro leva, o carro traz, o carro é o meio de transporte importante, e vão listando bens importantes. E é claro que eu não estou aqui para dizer que esses bens não são importantes. Todos os nossos bens têm a sua importância. A casa é um bem altamente importante. O nosso transporte também. Mas há outros bens nas nossas vidas. Você pode olhar para as suas roupas, você dá um valor às suas roupas, a roupa te veste, ela esconde ali o seu corpo, e ela não só esconde o seu corpo, como ela também traz beleza para você, e você tem várias peças de roupas, então o seu vestuário, o seu guarda-roupa é algo importante. E você pode ir listando bens que você dá uma certa importância. Certamente, olhando para os seus bens, você sabe que há alguns bens mais valiosos do que outros. Você sabe que alguns bens você dá um certo valor, mas outros o valor é bem mais alto, é bem maior. Mas há bens que não são meramente bens materiais adquiridos pelo dinheiro. Então você olha para a sua família, para os seus filhos, para o seu marido, para a sua esposa, para os seus amigos. Todos eles são valiosos bens que nós temos. Nossos pais, minha mãe, meu pai, meus irmãos, todos são bens valiosos. Você ama seus filhos, você cuida dos seus filhos, você protege, você ensina, você educa os seus filhos, você é o provedor dos seus filhos, você ama sua esposa, defende sua esposa, protege sua esposa, cuida dela, a esposa, da mesma forma, cuida do seu marido, e são todos eles bens preciosos que Deus nos dá. Ninguém pode comprar esses bens, como compramos uma casa, um carro, mas mesmo assim são dádivas que nós temos da parte de Deus. E até mesmo esse tipo de bem e as suas preciosidades também tem um grau diferente. Você, obviamente, ama mais o seu marido, a sua esposa, do que um amigo. Um amigo que você conheceu no trabalho, um amigo que você conheceu na escola. É claro que há um grau de importância, de cuidado em que você tem nessas relações. Os filhos amam mais os pais do que amam os seus amigos. Há sempre um grau de importância, de valor que você dá. Mas qual é o maior valor? Qual é o bem mais importante da vida? Você já sabe que tudo tem um valor, ainda que seja um valor abstrato, mas você sabe que esse é maior do que esse. Qual é o bem de maior valor que você tem? O que é mais importante na sua vida? Jesus, nestas duas parábolas, vai falar sobre o reino de Deus. Eu gostaria de examinar com vocês, com atenção, essas duas parábolas. Essa palavra que introduz aqui no verso 44, ela aparece também no verso 45, a palavra novamente. Essa palavra, ela está aqui porque Jesus, repito, vem contando parábolas. Então, Mateus, quando passa de uma parábola para outra, ele traz esse conector novamente, ou seja, uma nova parábola Jesus conta, e então ele segue com a sua parábola. Então, é uma palavra que apenas faz uma conexão com o assunto inteiro que Jesus vem aqui apresentando, que são as parábolas do reino. E aqui o Senhor vai fazer comparações acerca do reino do céu. O reino do céu é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou
e escondeu. E por causa da sua alegria, vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Isso aqui é interessante, irmãos, porque essa parábola é escrita no primeiro século. Jesus conta essa parábola no primeiro século, e ele está falando de coisas que eram comuns naqueles dias. Todos nós estamos familiarizados com histórias, muitas vezes até histórias que lemos em livros ou que assistimos em filmes, de tesouros que estão ali escondidos, e alguém vai à busca do tesouro, alguém vai tentar descobrir o tesouro, e então encontra um baú cheio de ouro, de pedras preciosas. A gente já viu muito sobre isso na nossa vida, na nossa infância, assistindo filmes. Essas histórias são comuns. É um motivo comum no cinema, é um motivo comum em livros que nós lemos. Encontrar um tesouro, né? Eu acho que foi por isso que os meus cunhados resolveram enterrar o baú, porque eles deviam ter assistido tantos filmes ou lido tantos livros sobre tesouros escondidos que aquilo acabou penetrando no imaginário deles e eles quiseram fazer aquela brincadeira, não é? Mas estamos familiarizados com isso. E nos dias de Jesus não era diferente. O primeiro século foi um século de muitas guerras. Israel estava aqui sob o Império Romano, e o Império Romano, vez ou outra, levantava-se contra o povo judeu e destruía casas, destruía, às vezes, o templo, como o templo foi destruído, destruía as habitações. Então, era muito comum que, naqueles dias, as pessoas enterrassem tesouros. Era muito comum que, naqueles dias, elas juntassem seus bens preciosos, ouro, pedras preciosas, prata, tudo aquilo que eles tinham de valor, e de fato levassem para algum campo e enterrassem ali o tesouro, na expectativa de que, quando as coisas se acalmarem, quando o perigo passar, quando não houver mais ali a perseguição, quando os exércitos estrangeiros passarem, forem embora, nós voltamos lá e recuperamos o nosso tesouro. Desenterramos o tesouro e voltamos para nossa casa com o nosso tesouro. Se ele ficar em casa, ele será roubado. Os exércitos estrangeiros porão as mãos neles e levarão o tesouro. Então, era muitíssimo comum tesouros serem enterrados no campo. Essa parábola, quando o Senhor Jesus a contou, ela não foi vista pelos discípulos como algo fora de lugar. Talvez hoje, se você escutasse a história de que alguém enterrou um tesouro, você ficasse assim meio, poxa, por que ele fez isso? Por que ele não guardou esse tesouro no banco? Por que ele foi para um campo enterrar esse tesouro? Não é tão comum acontecer isso hoje, apesar de que ainda aconteça. Ainda há pessoas hoje, século XXI, que fazem isso, que enterram ou escondem dinheiro. Outro dia encontramos uma notícia de um homem que ele pegava o dinheiro que recebia, grande parte desse dinheiro, e colocava dentro do colchão. E ele morreu, e o colchão ficou por lá, e não sei como alguém conseguiu abrir aquele colchão e estava cheio de dinheiro que não tinha mais valor nenhum. Um monte de cédula. O homem era rico, mas pobre porque o dinheiro não valia mais nada. Então, ainda há pessoas que fazem coisas assim. Mas nos dias de Jesus, isso era comum, entendam. Não era algo estranho fazer isso. Então, Jesus conta uma história para esses homens que era absolutamente entendida e comum para eles. Não era algo absurdo o que o Senhor estava contando. Aquilo chamou a atenção dos seus discípulos. O homem, ele encontra um tesouro escondido no campo. Note que a parábola tem alguns detalhes, ela traz alguns detalhes e ela omite alguns detalhes que realmente não importam para nós. Por exemplo, aonde era o campo? Em que lugar esse tesouro foi escondido? Debaixo de uma pedra? Cavado embaixo de uma árvore? Isso não importa. Se ele estava debaixo de uma pedra, debaixo de uma árvore, no topo de uma montanha, isso não importa para a parábola. O lugar que ele estava, a região de Israel que ele estava, ou se ele não era em Israel, isso não importa nada aqui. Também,
Não importa saber a identidade do homem. Quem encontrou esse tesouro? A parábola não nos diz, mas se dissesse, pouco importava. Não importa, esse não é o centro da parábola. Esse não é o ponto central, o ponto maior do ensino que essa parábola apresenta. A parábola apenas diz que o reino do céu é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Ora, o fato desse homem esconder o tesouro é uma proteção que ele tem para si mesmo do tesouro que ele encontrou. Mas esse fato também não é tão importante. O fato de esconder o tesouro não é importante. Não é o centro da história, o coração da história. Nós não devemos tentar encontrar significados para essas coisas que não são o coração da parábola, porque isso pode nos levar a muitas alegorias sem sentido, que apenas a nossa imaginação vai criar. É algo simplesmente que o Antônio pode imaginar uma coisa, Marcelo imagina outra coisa, a irmã imagina outra coisa, então imaginário apenas. Então não é algo que a parábola nos dá um norte, uma direção. O texto também diz que o homem se encheu de alegria, mas a alegria não é o centro dessa parábola. Se ele tivesse alegre, muito alegre, pouco alegre, ou até entristecido ou enfurecido, pouco importa para a parábola o sentido espiritual, o sentido emocional daquele homem. A maneira como ele se encontrava emocionalmente não é aqui importante. O texto também diz que ele vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Isso é importante. A primeira parte da parábola, que diz: o reino do céu é semelhante a um tesouro escondido no campo, e a última parte da parábola, e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Estas são as partes importantes dessa parábola. Os detalhes que são apresentados aqui, que eu acabei de frisar, não são o ponto central, não são o ponto que tem significados na parábola. A ideia é a importância singular do reino de Deus. Esse é o ponto da parábola. O que o Senhor Jesus estava ensinando aqui é que o reino de Deus, o reino do céu, é a coisa mais importante da nossa vida. É aquilo que deve, de fato, chamar a nossa atenção, a atenção dos nossos olhos, do nosso coração para o reino do céu. Nada é maior do que o reino do céu. Nada é tão importante quanto o reino do céu. Nada se compara ao reino do céu. Perceba que, primeiro, o reino do céu é comparado a um tesouro escondido no campo. Ele não é algo sem valor. Na parábola, ele é um tesouro. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido. Então, nós já entendemos pelas palavras do Senhor a importância única do reino dos céus, do reino de Deus. Ele é um verdadeiro tesouro. Quão importante é esse tesouro? Perceba que os detalhes, eles nos mostram, apesar de não terem um significado para cada expressão que encontramos aqui no verso 44, mas o texto diz o que esse homem fez ao encontrar o tesouro. Ele achou e escondeu, e por causa da sua alegria, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Ele encontra o tesouro num campo que não lhe pertence. Não sabemos como ele identificou o tesouro, como ele entendeu que havia um tesouro ali, mas ele encontrou um tesouro no campo. Ele tira aquele tesouro do lugar, leva para outro lugar para ninguém voltar para pegar, esconde o tesouro, cava um buraco, provavelmente esconde o tesouro, tampa ali tudinho e depois vai até o dono do campo e diz: eu quero comprar o campo que você tem. Eu pago qualquer preço pelo campo. Gostei muito do campo. Quanto o senhor quer no campo? E ele compra o campo, o terreno, aonde ele sabe que escondeu o tesouro. Veja, nada para aquele homem é mais importante do que aquele campo por causa do tesouro que há nele. Ou seja, o grande valor
daquele campo é o tesouro, é o reino. O tesouro é o reino. O reino é semelhante a um tesouro escondido. Note que o campo custou muito para aquele homem, porque o texto diz que ele vende tudo que tem. Ele junta todos os seus bens, tudo aquilo que é precioso, tudo que ele possui. Ele junta as moedas, tudo que ele tem. E vende para comprar o campo, para poder comprar aquela terra em que há o tesouro verdadeiro. O que a parábola e o que o Senhor Jesus está nos ensinando aqui é que o tesouro que está escondido no campo é maior, mais precioso, mais importante, mais valoroso do que tudo que aquele homem tem. Todos os seus bens não se comparam àquele tesouro que ele encontrou. É a glória daquele homem. É a riqueza daquele homem. Mas lembre, talvez você esteja pensando que naquele baú da parábola há muita pedra preciosa, diamantes, rubis, esmeraldas, muito ouro, moedas, cordões de ouro, coisas caras. Provavelmente esse seja o sentido da parábola, mas o que Jesus está dizendo é: esse tesouro, na verdade, grande tesouro, o maior tesouro que você possa imaginar, o reino dos céus é comparado a ele, ao maior dos tesouros. A coisa maior, mais preciosa que existe. Jesus está ensinando, irmãos, que não há nada neste mundo, nada no mundo, maior do que o reino dos céus. Não há nada que se compare ao reino dos céus. Você pode pensar em algumas coisas agora. Você pode calcular algumas coisas importantes. Nada é maior do que o reino dos céus. Nada do que você pense. Nada, nenhum dos tesouros que você tenha em mente, sejam eles materiais ou não, nada é maior do que o reino dos céus. Essa parábola nos ensina que o maior valor, aquilo que se encontra o maior valor, é o reino de Deus. Aí está o nosso tesouro. Jesus, falando não em parábolas, mas falando literalmente, ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino. Veja, no ensino teológico de Cristo, não por parábolas, mas o ensino direto, Jesus ordena, Jesus diz que o maior valor é o reino. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça e todas as outras coisas. Ele está falando aqui de tudo do mundo, todos os tesouros do mundo, todas as coisas do mundo, toda a alegria, e eu estou falando de uma alegria real, de uma alegria de valor. Todas as coisas vêm depois do reino de Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino. E aqui na parábola Jesus diz: o reino é como um tesouro escondido no campo, um grande e valoroso tesouro. Isso é o poder e o valor e a glória do reino de Deus, irmãos. Algumas coisas aprendemos nesta parábola que eu gostaria de destacar com vocês. A primeira delas, irmãos, é que nós devemos gravar em nossa consciência de que nada é mais importante do que o reino de Deus. Você deve lembrar disso todos os dias. Você deve lembrar disso quando estiver diante de algo grandioso que alegra os seus olhos, que te encanta. Lembre, nada é maior do que o reino de Deus. Nada que eu faça, nada que eu viva, nada que eu receba, nada é maior do que o reino de Deus. Este é o ensino. O maior valor, o maior tesouro que nós podemos adquirir é o reino de Deus, o reino dos céus. Nada é como ele. Nada se compara a ele. Note, na parábola, tudo é abandonado, tudo é vendido por aquele homem para
comprar o campo onde está enterrado o tesouro, o reino. Em outras palavras, aquele homem joga tudo fora em troca do reino de Deus. Esse é o ponto que Jesus está ensinando. Jesus está ensinando seus discípulos a olhar exatamente para aquilo que ele disse, não em forma de parábolas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. As outras coisas, e aqui é a sua família, o seu pai, a sua mãe, os seus filhos, o seu namorado, sua namorada, a sua escola, o seu trabalho, o seu carro, sua casa, suas roupas, tudo mais é em segundo lugar, em relação ao reino de Deus. Nós não podemos, irmãos, amar mais as coisas deste mundo, os bens materiais. Eu não estou falando aqui de bens materiais no sentido pecaminoso, naquele desejo pecaminoso. Eu estou falando de coisas legítimas que nós temos como graça de Deus. Mesmo estas coisas não têm o mesmo valor que o reino de Deus. Mesmo quando Deus abre o ventre de nossas esposas e nos dá filhos, nossos filhos não são mais importantes do que o reino de Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino, é a palavra do Senhor. Jesus diz em outra parte, aquele que não deixar pai, mãe, filho, por amor de mim, não é digno de mim. Essa é a ética do reino. O reino vem primeiro. Deus vem primeiro. A nossa vida deve ter como alvo e foco número 1 o reino de Deus. Tudo mais é abaixo dele. Vem em segundo lugar. E é isso que nós devemos trabalhar em nosso coração. É essa mentalidade que nós devemos treinar em nosso coração. Nada é mais precioso que o reino de Deus. Vocês já ouviram falar muitas vezes da expressão ídolos do coração. Ídolos do coração não são aqueles ídolos, imagens de escultura de deuses. Não é esse tipo de ídolo. São as coisas deste mundo que nós amamos tanto, que são ídolos para nós. É como se nós colocássemos algumas das coisas deste mundo em um pedestal e os adorasse. São ídolos do nosso coração. Às vezes um filho é um ídolo do coração. O marido ou a esposa é um ídolo do coração. Às vezes um bem material que você tem é um ídolo do seu coração. O seu dinheiro pode ser um ídolo do seu coração. Tudo isso vem depois. Todos esses bens, todas estas coisas, nada deve ocupar o lugar de Deus, porque não são deuses. Nada significa nada em relação ao reino de Deus. O reino de Deus vem na frente. É muito interessante quando nós começamos a fazer um tipo de comparação com o reino de Deus e as coisas deste mundo que nós estamos envolvidos. E você faz perguntas ao seu coração, ou seja, a si mesmo. Eu amo mais ao meu Deus ou a isso? Eu amo mais o meu Deus ou o meu estilo de vida? Eu amo mais o meu Deus ou a minha casa? Eu amo mais o meu Deus ou os bens que eu tenho? A minha família, meus filhos? Se a resposta não for, eu amo mais o meu Deus, nós estamos em falta com o Senhor. Porque Deus tem que vir em primeiro lugar, irmãos. Não é só no culto. Deus não vem em primeiro lugar só quando nos reunimos aqui para adorá-lo. Ele deve vir em primeiro lugar sempre em nossa vida. Enquanto respirarmos, estando na igreja, estando trabalhando, estando no conforto da casa, onde estivermos, por todo o tempo de vida que Deus nos der, Deus vem em primeiro lugar. O reino de Deus é o mais importante. A expressão reino de Deus, ou reino dos céus, como usado aqui na parábola, ela é uma expressão que nos diz muito.
porque fala-se de um reino. Um reino é uma espécie de nação, né, de povo que mora em um determinado lugar, um reino. Quando Jesus usa essa expressão, ele está falando exatamente disso. O reino de Deus, aonde está Deus e aonde está o povo de Deus. Esse reino é a coisa mais importante. É o que nós almejamos. Abraão, nas suas andanças ali, nos seus dias, o autor de Hebreus diz que ele peregrinava neste mundo, porque ele era estrangeiro e forasteiro nesse mundo. E ele peregrinava em direção à sua pátria. Essa é nada mais do que uma expressão para mostrar que Abraão estava caminhando para o reino dos céus. Peregrinando nesse mundo caído em direção ao reino dos céus. O livro de John Bunyan, O Peregrino, traz exatamente a mesma ideia de um homem chamado cristão que sai nesse mundo em busca da cidade santa, celestial. Ou seja, ele está saindo desse reino caído de homens e caminhando em direção ao reino dos céus. Esse é o mais importante, irmãos. É o reino dos céus. No verso 45, o ensino parabólico de Jesus sobre esse tema continua. O assunto é exatamente o mesmo, mas o Senhor traz uma nova conotação de exemplo na parábola. Ele fala agora que o reino dos céus é semelhante a um homem negociante. Esse homem está buscando pérolas. Um homem negociante que busca pérolas. E tendo encontrado uma pérola de grande preço, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou. Veja, vocês conseguem observar que a ideia é a mesma? O valor daquela pérola que o homem encontra supera qualquer coisa. Aquele homem provavelmente era um comerciante que conhecia muito bem as pérolas, conhecia muito bem o valor de cada uma delas, conhecia a qualidade das pérolas, e ele tinha já o hábito técnico de comprar, de examinar, de olhar e comprar e vender pérolas, mas de repente ele se depara com uma pérola muito valiosa. Uma pérola especial. Uma pérola que supera qualquer das outras pérolas que são apresentadas a ele. Uma pérola que ele jamais tinha visto. Uma pérola que ele nunca, jamais poderia ser comparada com as outras que ele já tinha comprado em toda a sua vida. E percebendo o valor e a riqueza e a grandeza daquela pérola, a parábola diz, tendo encontrado uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Então ele agora pega todos os seus bens, todos os tesouros que ele havia adquirido no seu comércio, um negociante experiente. Ele toma tudo que ele tem, absolutamente tudo, todos os seus bens. Note que a expressão da parábola é: vendeu tudo quanto tinha. Nada ficou de fora. Ele não vendeu apenas as pérolas que já tinha. Ele vendeu todos os seus bens para adquirir aquela pérola de grande valor. Para comprar aquela pérola que era maior do que tudo. Há uma semelhança aqui muito grande nessas duas parábolas. A pérola também é um tesouro, como nós entendemos rapidamente aqui. Mas a grande questão é: todos os dois homens se desfazem de tudo que têm para adquirir aquilo que vale mais. Na primeira parábola, o texto diz que o homem acha o tesouro no campo e vende tudo quanto tem, verso 44. Vende tudo quanto tem e compra o campo. No verso 46, a mesma ideia se repete. E tendo encontrado uma pérola de grande preço, foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Aqueles homens encontraram o grande tesouro. O negociante de pérolas encontrou a mais preciosa
de todas as pérolas que possam existir. E ele sabia disso e a adquiriu, mesmo que tivesse que se desfazer de tudo que tivesse. Porque o reino dos céus, irmãos, esse é o ponto. O reino dos céus é aquilo que há de mais precioso que nós podemos conseguir. A ideia aqui não é adquirir o reino comprando o reino. Perceba, essa não é uma figura na parábola que nos interessa, ou que seja um ensino para nós. Comprar o reino. Ninguém compra o reino de Deus. O reino de Deus, ele nos é gratuitamente dado por Deus. A ideia é valorizar o reino de Deus. A ideia é mostrar que o reino de Deus é preciosíssimo, que nenhum dos nossos bens se compara a ele, que nós devemos trocar tudo que temos por ele. Nada é como ele. Essa é a ideia das parábolas. Essa é a ideia que nos é passada nessas duas parábolas do nosso Senhor. Buscar o reino de Deus, a sua justiça, porque isto é o que importa. Isto é a pérola de grande valor. Isto é o tesouro escondido no campo. É aquilo que há o maior preço. Irmãos, se treinarmos o nosso coração para valorizar as coisas de Deus, se nós treinarmos o nosso coração, não treinarmos um ouvido como ouvido de mercador, mas treinarmos o nosso ouvido como ouvido de servo de Deus, que dá ouvidos à palavra de Deus. Se nós passarmos a entender, por exemplo, que devemos vir à casa de Deus e dar toda a atenção do nosso coração, da nossa mente, da nossa alma, as coisas de Deus que são ali ensinadas, pregadas, cantadas, se nós começarmos a entender que nada se compara com as coisas do nosso Deus, se começarmos a aplicar isso na nossa vida, se ouvirmos a voz do Senhor dizendo, busque-me em oração, e nós de fato gastássemos tempo em oração e levássemos a oração a sério, e insistíssemos na oração como somos chamados a fazer, isso é uma prova, irmãos, de que o reino de Deus é a coisa mais importante para nós. Não adianta nada nós acenarmos com a cabeça reconhecendo isso e não fazer isso. O maior reconhecimento de que o reino de Deus é importante para nós é quando nós pomos em prática os ensinamentos de Cristo em relação a ele. Se o reino de Deus é realmente tão importante como Jesus diz que ele é, se eu entendo isso, eu vou buscar esse reino de Deus com toda a minha força. Eu vou fazer o que for possível. Nada vai tomar o lugar dele. Nada será tão importante quanto ele. Tudo vem depois dele. Às vezes nós até, no contexto da igreja local, negligenciamos as coisas de Deus, deixamos de vir ao culto ao Senhor, porque vamos fazer uma outra coisa hoje, e você diz, mas é hoje, só hoje, eu não vou à igreja hoje porque eu vou fazer isso. Isso é mais importante nesse momento. Veja, tudo isso mostra que o reino de Deus não tem tanto valor para você. Porque se você é capaz de trocar o reino de Deus, isto é, cultuar o seu Deus no dia santo do Senhor, no domingo, para fazer qualquer outra coisa, para viajar para qualquer lugar, para ficar com sua família em qualquer lugar, na praia, na fazenda, aonde for, se isso é mais importante do que o reino de Deus, do que estar adorando com o povo de Deus, veja, o reino de Deus não tem tanto valor ainda para você. Então, é na prática que nós respondemos ao nosso próprio coração o valor que nós damos ao reino de Deus. No privado, você também faz isso, porque suas orações secretas mostram quão valoroso é o reino de Deus para você. Uma coisa é você falar para as pessoas, temos que orar, oração é importante, nós somos crentes e como crentes devemos buscar a Deus em oração. Outra coisa é como você vive isso no dia a dia, no secreto da sua casa. Irmãos, é importante
é importante que nós vivamos os ensinos de Cristo com todo o nosso coração, com toda a nossa força e nossa alma envolvida, porque isso mostra quão importante para nós é o reino de Deus e o Senhor. Nunca negligencie. E lembre, nós somos pais, a maioria aqui tem filhos ou netos. O nosso exemplo fala muito alto ao coração daqueles que estão próximos de nós, especialmente das crianças. Eu estava vendo um vídeo esses dias, uns 2 dias atrás, de um avô, e ele estava com os netos tinham chegado na sua casa, os netos viviam numa outra parte do país, e então, uma família de crentes, e então quando os netos chegaram lá na casa do avô, aquela festa, e o avô pegou ali a mãozinha dos 2 netinhos dele, e uma mocinha, e disse: eu quero mostrar para vocês um lugar especial da nossa casa. E ele levou as crianças para um quarto. Nos Estados Unidos eles têm muito isso de um lugar que eles separam para oração, né? E o avô disse: esse aqui, filhos, é o quarto aonde nós vencemos todas as nossas batalhas. Aqui nós oramos, aqui nós nos reunimos para clamar ao nosso Deus, e aqui o Senhor nosso Deus escuta as nossas petições e derrama sua graça sobre nós. Aquele avô, com o exemplo que ele estava dando, da prática da oração, mostrando que havia inclusive separado um ambiente da sua casa dedicado a isso, ele está ensinando muito aos seus netos. Muito, muito aos seus netos, porque aquilo causa um impacto na alma, irmãos. Aquilo mostra que o seu avô e aquela família têm, de fato, alto apreço à palavra de Deus, às coisas de Deus, ao reino de Deus. Então é na prática, é na nossa vida que nós realmente mostramos o valor que o reino de Deus tem para nós. Se eu for entrevistar qualquer um de vocês, todos vão dizer que o reino de Deus é a coisa mais importante. Ninguém vai dizer: pastor, mais importante do que o reino de Deus é minha casa. Eu prefiro minha casa do que o reino de Deus. Ninguém vai dizer isso. Apesar que seja verdade para algumas pessoas. Mas ela não diz isso. Não diz. Mas a vida dela prática diz. Então nós temos que treinar o nosso coração, nossa mente, nosso espírito para viver conforme a palavra de Deus, para que o reino de Deus realmente seja, na prática, o maior tesouro que nós temos. Que Cristo nos abençoe, meus irmãos. Que o nosso Senhor nos ajude. Quem conta essa parábola é Ele, o Salvador. Quem conta essa parábola é aquele que, ensinando expressamente e literalmente aos discípulos, disse: buscar em primeiro lugar o reino. É o filho do grande rei. É aquele que veio do reino e conhece a grandeza do reino. Ele diz: buscar em primeiro lugar o reino. Aquele que deu a vida por nós, que veio do reino entregar sua vida em resgate da nossa. Ele diz: o reino é a coisa mais importante. Que o Senhor nos ajude a amar as coisas dele, a buscar o seu reino, a ter os nossos olhos voltados, fitados para as coisas de Deus, o reino de Deus. Amém. Vamos nos colocar de pé, igreja, vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nos alegramos na Tua presença e agradecemos ao Senhor pela rica oportunidade desta manhã de meditar nas parábolas do reino e de aprendermos, Senhor, quão grande, importante e quão valoroso tesouro é o reino. Ó Senhor Deus, desperta nosso coração
para enxergarmos a riqueza do reino de Deus, para sermos tocados, sensibilizados, Senhor, pelo verdadeiro tesouro que é o teu reino. Ajuda-nos, Senhor Deus. Ajuda-nos. O Senhor disse que é o paraíso. O reino é o paraíso. Então nos ajuda, Senhor Deus, a olhar assim para a grandeza da palavra de Deus, da promessa de Deus e do reino de Deus. Fale ao nosso coração, Senhor. Não deixe que as coisas deste mundo, qualquer que sejam elas, ofusquem a glória do reino, o valor e a grandeza do reino de Deus. Ajuda-nos nisso, Senhor, a enxergar verdadeiramente a riqueza do teu reino. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, e o nosso Salvador maravilhoso. Amém. Poder sentar, igreja. Irmãos, ontem nós tivemos o nosso encontro lá em Porto do Desígnio,